A Universitária FM apresenta Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Vida no Trabalho, que hoje traz para discussão aqui no nosso estúdio o tema qualidade de vida no trabalho. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui o psicólogo Pablo Pinheiro e a assistente social Andréa Serafim, eles que integram a Coordenadoria de Organização e Qualidade de Vida no Trabalho, que é vinculada, essa coordenadoria recém-criada, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Ceará. E lembrando, ouvinte, que você pode, desde já, participar do nosso programa, fazendo a sua pergunta, fazendo seu comentário, dando a sua contribuição, ligando para o telefone 3366-7474. A Vanessa lhe atende prestigiosamente. Sejam bem-vindos, Pablo e Andréa. Obrigada. Boa tarde, Fátima. Todos nós temos, hoje em dia, uma ideia de conceito de qualidade de vida. Mas essa questão mais ou menos se complica quando você vincula esse conceito ao ambiente de trabalho, né? Afinal, quase sempre esse ambiente é visto como uma carga, uma obrigação através do qual a gente tenta, de certa forma, seu aspiado, comprar uma qualidade de vida. É com essa reflexão que eu gostaria de começar o nosso programa. Pablo. Bom, essa discussão aí dá muito pano para manga, porque a própria definição de qualidade de vida pode variar muito, né? Tem várias vertentes que vão determinar, compreender o que é que não é ou não qualidade de vida. Mas vou começar por outro caminho e vou deixar a André para falar sobre qualidade de vida. Você falou sobre o trabalho como uma carga, uma pressão. Isso é uma visão, mas não necessariamente. Assim, o trabalho, às vezes, é a fonte de realização do sujeito. É onde ele se reconhece que tem uma função social e reconhece que suas aspirações podem se realizar ali. Então, o trabalho também pode vir a ser uma fonte de realização, de produção e de promoção de saúde. Por outro lado, o trabalho, quando ele é exercido em condições as quais o sujeito é oprimido, não tem espaço para se expressar, está lidando com condições físicas de trabalho inadequadas, aí sim ele pode vir a adoecer. Então, nesse sentido, a qualidade de vida do trabalho seria como é que a gente pode transformar esse trabalho para que ele se torne promotor de saúde, não de adoecimento desse sujeito. Mesmo um trabalho em que o sujeito se realiza nele, pode vir a ser fonte de adoecimento na medida em que ele está organizado de uma forma que gera um desgaste para esse sujeito. Então, tem uma diferença aí que a gente pode pensar, né? Daí essa grande preocupação hoje, né, com essa questão da qualidade de vida no trabalho. Andréa. A qualidade de vida no trabalho, né, é um tema que está gerando muito interesse, né? Então, assim, hoje pensar a qualidade de vida no trabalho, a gente tem que pensar em promoção da saúde, né? Como é um tema que tem bastante interesse por trás disso, a gente tem que pensar isso voltado para o trabalho, né? Na visão de quem? Será que é na visão do trabalhador, na visão da organização, na visão da academia? Então, pensar a qualidade de vida no trabalho é pensar essas questões, né? Então, que qualidade de vida no trabalho nós queremos? Então, essa qualidade de vida no trabalho, ela deve ser pensada, né, sobre a ótica do trabalhador. E o trabalhador, quando pensa essa qualidade de vida no trabalho, é bem diferente da que está proposta atualmente, né, que é uma qualidade de vida voltada no trabalho para a questão da produtividade. Então, são ofertadas, né, vários tipos de serviços, né, por exemplo, como ginástica laboral, como a questão do yoga, né, no trabalho, massagens. Então, geralmente, né, essa qualidade de vida no trabalho está com foco, que é o aumento da produtividade. Você citou aí
algumas práticas alternativas. Já existe esse tipo de prática em algumas empresas brasileiras mais abertas a essa questão de investir no trabalhador? Sim, a maioria das empresas, né, públicas e privadas, instituições, elas é que a gente chama de qualidade de vida no trabalho, né, que é a hegemônica, né, que ofertam esse tipo de serviço, mas que na verdade não toca, né, na questão que o Pablo falou, que é a questão condições e organização do trabalho onde gera o adoecimento, onde gera o mal-estar. Então, a maioria das instituições, sim, elas oferecem esse tipo de serviços. É o que o Mário César coloca, né, que ele estuda essa temática, que é uma pílula de QVT. Você passa o dia todo estressado naquele ambiente onde a concorrência é desleal, onde a questão da competitividade, né, da pressão do trabalho, aí você pega, faz uma massagem. Não, relaxei, beleza. Pego e volto novamente para esse contexto de trabalho adoecedor. Ou seja, as condições de trabalho, a organização do trabalho continuam intocáveis. Então, não vai resolver. Ele vai continuar adoecendo, vai continuar se afastando do trabalho pelas mesmas questões. Mas se esses caminhos, eu acho que diríamos paliativo, dentro dessa estrutura da qualidade de vida do trabalho, quais seriam os principais pontos que poderiam ser considerados para pensar esse trabalhador como um todo na estrutura empresarial? Bom, eu acho que um dos pontos principais está na participação do trabalhador no processo. E aí, não que esses serviços não prestem, né, mas como ele se colocou como uma proposta de ser a solução, né, para a questão do aumento da produtividade, da questão do absenteísmo, ele não resolve essa questão. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, né, que só esses serviços ofertados não vão trazer a melhora realmente da qualidade de vida no trabalho. Então, o que a gente coloca? Primeira coisa, né, a proposta do caso do Mário César, né, que é um curso que recentemente a gente fez, ele coloca que a primeira questão é... César, assim, qual a área dele de atuação especificamente? O Mário César, né, ele é doutor, ele trabalha com a ergonomia da atividade na UNB, professor da UNB, e ele está coordenando um curso de qualidade de vida no trabalho pelo Ministério do Planejamento, no qual vários trabalhadores e servidores do Brasil todo foram capacitados nesse curso, e recentemente a gente apresentou o trabalho final em Brasília. Certo, é só para esclarecer o ouvinte. Pois não, pode prosseguir, André. Então, a primeira coisa que, quando a gente vai pensar a questão da qualidade de vida, é perguntar para o trabalhador: o que é qualidade de vida para você? Quais são os fatores que causam bem-estar no trabalho? E quais são os fatores que causam mal-estar? E a partir daí, a gente vai pensar programas, projetos voltados para o trabalhador que possam, né, tá amenizando ou tá melhorando, ter um ambiente de trabalho saudável. Mas isso também é muito relativo, como o Pablo colocou no início, que às vezes o trabalho é uma espécie de realização e de complementação. Sim, Pablo, o que você diria aí sobre essas formas, né, de ambiente, no ambiente de trabalho, para que o trabalhador, né, o que é que existe como alternativas para que o trabalhador tenha melhor qualidade de vida? Bom, acho que tem uma anedota capitalista que acho que é atribuída ao criador do neoliberalismo, que ele diz que não existe almoço grátis. Então, na hora que a empresa coloca programas paliativos, como você colocou, que a André citou, yoga, ginástica laboral, oficinas mais variadas, há um interesse claro ali, e que o sujeito produza mais e melhor, sempre. Toda empresa capitalista, acho que a gente já aprendeu isso com Marx e não vai esquecer, está ali para explorar aquele sujeito e gerar lucro para ela. Exatamente. Então, quanto mais ela conseguir maximizar essa força de trabalho gastando menos, ela vai fazer isso. Então, quanto mais ela conseguir fazer esse sujeito ficar no trabalho e não faltar, por exemplo, reduzir o absenteísmo, ou fazer ele adoecer menos, ela vai ser do interesse dela. No entanto, ela está interessada em fazer isso sem mexer com os processos produtivos dela. Ou seja, vamos resolver aqui o problema desse sujeito o máximo possível. Na hora que ele quebrar, rapidamente a gente consegue substituir. Mas enquanto não, vamos tentar garantir que ele vai funcionar o melhor possível. Ao mesmo tempo, todo o processo que gera o adoecimento desse sujeito permanece.
intocado. Ou seja, porque isso é o ponto central onde a empresa gera o seu lucro, é com aquele processo, seja numa fábrica, seja num banco, por exemplo, num banco que exige metas dos seus atendentes. Todo banco você vai, o pobre do bancário tenta lhe vender um serviço que ele quer que lhe empurrar a todo custo, porque ele tem uma meta para bater. Então, há uma pressão enorme sobre ele para bater essa meta. E ao mesmo tempo, chegando no final do dia, ele está desesperado, estressadíssimo, porque não conseguiu bater a meta do dia, e o emprego dele talvez esteja em jogo, mas ele não vai perder o emprego imediatamente. Então, como é que a gente vai lidar com esse estresse para ele conseguir bater a meta? Bota ali uma yoga, bota ali uma massagenzinha. Isso é ruim de todo? Não. Porque também pode ser espaço para esse sujeito se reelaborar, conseguir se manter, conseguir se minimamente ter forças para continuar naquela situação. Mas o princípio de bater a meta, de estabelecer uma competitividade entre os próprios colegas, por exemplo, quem vai receber um salário maior, quem conseguir bater a meta primeiro, conseguir atingir um volume maior de vendas. Esse princípio da competitividade, que é o que gera o adoecimento, ele permanece intocado. Não, pois não. Agora, pode-se pensar, né, como você já citou na questão do Marx, a exploração do trabalho pelo capital, né, foi sempre a principal lei do capitalismo. Agora, é possível se imaginar ou se fazer alguma tentativa no sentido de humanizar o capitalismo, ou são, assim, coisas indissociáveis? É porque estamos dentro da realidade capitalista, né? É possível humanizar de certa forma e ir além desses paliativos que você citou? É Pablo, muito contraditório, né? Com certeza. É muito contraditório. Humanizar o capitalismo eu acho que é impossível. Mas eu diria que a gente pode ir além disso, nessa questão da exploração do trabalho, e tornar um ambiente de trabalho saudável, né? Porque recentemente a gente tem dados que hoje é a terceira causa de afastamento do trabalho, a questão dos transtornos mentais. Então, são muitas pessoas adoecendo, e esse adoecimento está relacionado com o trabalho, né? Não é à toa que o nosso país está lançando toda uma legislação relacionada com o trabalho e com a promoção da saúde, né, para prevenir esse tipo de adoecimento. Não só esse, né, vários tipos. Então, a gente pode citar diversas legislações, inclusive voltada para o servidor público federal, né, decretos, né, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, a criação do CIAS, né, que é o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, que está justamente focando na promoção, na vigilância e na assistência à saúde. Então, eu acho, não que vai humanizar, né, o sistema de exploração, mas eu acho que é possível sim, né, quando o trabalhador ele tem a sua participação, que ele conhece, né, os seus direitos, eu acho que é possível tornar um ambiente mais saudável, né, menos adoecedor. Agora, é possível já avaliar esse novo sistema ainda na sua incipiência? Acho que ele tem 2 anos, né, no máximo, aqui na Universidade Federal do Ceará, que inclusive coordena, acho que outras 12 instituições públicas federais no Estado. Pablo? Eu vou voltar um pouquinho, porque você me citou um raciocínio sobre humanizar o capitalismo, né? Lembre que o capitalismo ele sempre está um passo à nossa frente. Acho que é por isso que ele perdura tanto, porque o próprio capitalismo, vou dizer que ele se humanizou. Em que sentido é que eu estou dizendo isso? Porque antigamente você demandava do sujeito que ia trabalhar, por exemplo, numa fábrica, um gesto, certo? Aquele sujeito ia operar uma máquina e passava o dia inteiro fazendo o mesmo gesto ou operando uma determinada máquina. Hoje em dia, o que o capitalismo demanda das pessoas agora é a própria subjetividade daquele trabalhador. Ele quer um trabalhador que agora é onde você revela isso naquele discurso de vestir a camisa da empresa, o trabalhador agora tem que colocar toda a sua criatividade, todo o seu desejo a favor da empresa. E a empresa, nos próprios setores de recursos humanos, cria toda uma estratégia para poder cooptar esse sujeito. Então, as boas ideias do sujeito são dadas para as empresas. A vida do sujeito é dedicada a essa empresa. Não é à toa que as pessoas muitas vezes se referem à própria empresa como se a nossa companhia fez isso e fez aquilo. Assim. Então, ele conseguiu capturar muito mais do que o gesto desse sujeito, a força de trabalho desse sujeito, conseguiu capturar a própria subjetividade. Então fica mais difícil ainda pensar nesse sentido como o sujeito é capturado e às vezes nem se dá conta
Assim, a empresa me deu um celular e um notebook. Poxa, eu estou muito reconhecido por causa disso, mas ao mesmo tempo ele está lá domingo, meia-noite, Usando o notebook para a empresa. para a empresa, respondendo e-mail da empresa. Um comentário sobre isso, né? E foi nesse contexto que o Pablo está falando, né, da questão da cooptação do sujeito no nível subjetivo, que vai nascer esse interesse pela QVT. Então, um trabalhador que hoje se exige um trabalhador flexível, né, um trabalhador que é explorado de um modo bem mais sutil do que tempos atrás. Então, essa contradição mesmo entre capital e trabalho parece que está maquiada, né? Então, a gente vê assim, hoje eu sou colaboradora, né? Não sou mais trabalhador. Então, se eu sou colaboradora, eu estou colaborando com alguma coisa, eu estou ali mantendo o meu trabalho. Então, nesse sentido, né, a questão da QVT nas organizações ela é urgente, porque ao mesmo tempo que o capitalismo conseguiu, né, cooptar o sujeito de tal forma, essa mesma forma que ele está fazendo isso também está adoecendo. Né? Então, é nesse contexto de terceirizações, onde as leis trabalhistas cada vez mais flexíveis, onde nossos direitos estão sendo minados, onde a questão da estabilidade, né, está sendo posta como algo que não é bom. Então, é nesse contexto mesmo de transformações no contexto de trabalho, de grandes transformações no mundo do trabalho, que a gente vai ver que a QVT ela é importante. Então, não é à toa que as empresas estão investindo cada vez mais nesses serviços. Não é à toa, porque as pessoas estão adoecendo, estão produzindo menos, né? E o índice de absenteísmo altíssimos, né, em grandes instituições. É por isso que a QVT ela é urgente. QVT, é claro que o ouvinte deve ter percebido, né? Claro que é qualidade de vida no trabalho, que é uma expressão Fátima, que se denomina hoje para se falar, né, sobre a qualidade de vida no trabalho. Agora, eu gostaria de colocar a questão numa perspectiva histórica mais recente. Nos anos 80 surgiu a ideia de reengenharia nas empresas que visava produzir mais com menos recursos humanos. Eu acho que, inclusive, os bancos foram, aqui no Brasil, os principais adeptos, né, a diminuição de bancários, mais máquinas para o autoatendimento. Isso não representa o inverso da QVT, né, na qualidade de vida no trabalho, que se almeja na relação no trabalho, Pablo? Bom, vamos situar algumas características dessa reengenharia, por exemplo. Um aspecto central desse trabalho é a polivalência do sujeito. O sujeito hoje em dia, por exemplo, ele não é, vamos imaginar um supermercado, ele não é mais caixa ou empacotador ou estoquista, ele é operador de supermercado. Então, ele precisa saber, se for necessário que ele trabalhe no caixa, ele vai para o caixa. Se ele for é um necessário que ele faz-tudo, vá, né? ele é um faz-tudo. Isso aconteceu no rádio, não é? A universitária ainda mantém mais ou menos esse, sem querer te interromper. Pois não. A emissora de rádio, ela tinha assim, um operador, né, tinha um locutor. Aí hoje em dia ela tem um locutor que opera, não é, que faz tudo ali dentro do estúdio, só ele. E primeiro eram 2 profissionais, é só para falar um pouquinho sem querer te interromper. Não, é já outro ótimo exemplo de como veja quantos empregos você perdeu aí numa situação dessa. Assim, você tinha 4 pessoas para fazer um serviço, agora concentra todas em uma única pessoa. Então esse sujeito tem que virar um sujeito polivalente, tem que ser 4 em 1. Tem que ser locutor e tem que saber operar no estúdio. Pois então, eu vou pegar essa sua colocação para dizer a próxima fase, é o quê? Hiperqualificação. Não basta você ser jornalista, você vai ter que fazer um curso de áudio e aprender a operar a mesa de som. Então é outra característica que se exige do trabalhador, ou seja, ele tem que ser hiperqualificado. Então ele tem que saber de tudo e tem que saber muito e cada vez mais. Ao mesmo tempo que o ônus dessa qualificação nunca é da empresa, é do sujeito. O sujeito tem que estar pronto para o mercado, né? Então ele tem que vir para o mercado já, as empresas querem que o sujeito venha para o mercado sabendo tudo isso, apto para entrar e já funcionar muito rapidamente. Então, outra característica importante nesse período é um grande enfraquecimento do sindicalismo, assim. Então, no sentido de que antes as lutas eram coletivas, o inimigo era muito claro, era o patrão. Você é trabalhador, tem ali o patrão, já sei com quem é que eu tenho que fazer greve, onde é que eu faço o piquete, onde é que eu faço onde é que eu vou quebrar alguma coisa para poder causar um prejuízo.
Hoje em dia, quando você tem uma individualização do trabalho excessiva, uma competição entre os colegas, você quebra isso, você não tem mais um senso de grupo. Então as pessoas estão cada uma no seu posto, muito provavelmente estimulado pela empresa, tentando derrubar o colega para poder bater a meta e ganhar mais e sobressair e permanecer. Então você já perde um espaço político nesse sentido. Então, que condições são essas diante desse que esse sujeito está colocado? Como é que ele vai ter qualidade de vida no meio disso tudo? Assim? É verdade. O que é que ele vai fazer? Como é que ele vai, contra o que ele vai lutar e como é que ele vai lutar para resistir? Mas pode ter certeza que as pessoas resistem, individualmente ou coletivamente, continuam resistindo, mesmo essas formas novas de dominação sobre o trabalho, sobre as pessoas, há uma forma de resistência. Agora, como fazer isso, por exemplo? Como intervir com o QVT de uma forma, em quadro de vida no trabalho, de uma forma diferente? Que não seja só para atender os interesses do capital. Aí é toda uma discussão que a gente tem que começar a pensar sobre isso e ver o que é que pode fazer, né, André? Essa nova exigência, né, desse novo tipo de trabalhador, ele vai ter um ônus para ele que é mais responsabilidade, né? A custa de que essa responsabilidade? A custa de que essa qualificação desacerbada, essa loucura que está acontecendo no mundo do trabalho? A custa de adoecimento, né? Então, tudo isso vai ter um ônus tão grande para a organização, como também para a sociedade, para a família do sujeito, né? Para as relações socioprofissionais. Olha só, no contexto de trabalho, a gente nota que as relações, né, socioprofissionais estão tão frágeis que quando você sofre sozinho. Então, esse espaço de diálogo, essa confiança que existia antes com os sujeitos, foram muitas vezes rompidos. E esse rompimento, né, vai trazer vários conflitos no ambiente de trabalho. Um ambiente competitivo, um ambiente onde se procura a questão da produtividade, que a produtividade é legal, né? Mas uma produtividade que seja no limite do sujeito. Porque se exigem um nível de produtividade tão alto que você entrega no prazo o relatório, entrega tudo, mas no outro dia ele vai lá e pega um atestado médico, está adoecido. Então, a custa de que a gente vai ser produtivo? Trazendo essa realidade que você colocou, André, que eu acho que é uma realidade mais da empresa privada, trazendo isso para o serviço público, como fica? Modifica alguma coisa em relação a essa qualidade de vida no trabalho? Pablo? Já muda bastante, né? Vou já me intrometi e vou continuar. Então, muda bastante porque, ao mesmo tempo, uma porta aberta muito maior, pelo menos eu vejo, do que no setor privado, e ao mesmo tempo uma porta muito fechada. Uma porta aberta por quê? Porque no serviço público é óbvio que se procura eficiência. Está lá na Constituição, no artigo 37, não é isso? Exatamente. Um dos princípios da administração pública é a eficiência. Então, as pessoas estão no serviço público para trabalhar, para produzir, para servir bem a coletividade, né, que nos paga. É isso que tá colocado. Mas, ao mesmo tempo, o serviço público ele ainda está repleto de práticas de gestão que não favorecem, que são o distanciamento das hierarquias. Os trabalhadores não são escutados muitas vezes. Muitas vezes tem ótimas ideias circulando dentro de um grupo que são rapidamente abafadas e se mantém uma determinada forma, de um determinado status, para que não hajam muitas mudanças. Então, é um celeiro fértil por quê? Porque o interesse ali é da coisa pública, não é um interesse de lucro, de capital, é um interesse de servir bem a população. Então, há espaço para essa luta para o trabalhador, há mais possibilidade de modificar isso, mas passa muito pela gestão do trabalho. Não é à toa que você estava falando da unidade de saúde, que a UFC coordena. A UFC coordena o trabalho de saúde para os servidores públicos federais de 12 órgãos. E essa política do Ministério, política de saúde trabalhador do Ministério do Planejamento, muitas das unidades de saúde estão vinculadas aos órgãos de gestão de pessoas. Porque é muito claro na política que promover saúde é mudar as condições de trabalho, o ambiente de trabalho, o modo como o trabalho é gerido e organizado. A política expressa isso claramente. Então, essa relação entre gestão e promoção à saúde tem que estar muito, muito ligada. Então, passa por um desafio do profissional que está atuando nessa área, ter esse diálogo com a gestão e essa consciência da gestão de que as pessoas querem trabalhar, mas trabalhar com dignidade e com saúde. Então, é por isso que a gente tem que avançar muito ainda nesse sentido. E o que é que vem sendo feito para se avançar, para se sair dessa relação de estagnação que existe no serviço público, né? Você colocou assim
um retrato, né, assim, um perfil bem nos parece que conservadorismo nas relações de trabalho. Também eu tenho que fazer uma ressalva para não generalizar, porque nem todo canto é assim. Eu estou fazendo uma leitura genérica, então me perdoem as pessoas que não se identificam com isso, mas nem todo canto é assim. Há espaço para inovação, há espaço para criatividade, há locais com uma gestão diferenciada, mas se a gente for ver, uma queixa generalizada é essa de falta de participação, falta de hierarquia. Mas, André, continue. Eu só queria me ressalvar que eu fiz uma crítica muito genérica e acho que não cabe também generalizar tanto. Assim, dá a impressão que o serviço todo público é ruim. Não. Pelo contrário, aqui acho que tanto eu como o André são árduos defensores do papel do Estado como prestador de serviços à comunidade de um modo geral e que diz com qualidade. Né? Não estamos aqui para denegrir o serviço público. Né? Eu acredito que o serviço público ele tem bastante interesse de promover, né, a qualidade de vida dos seus servidores. Porque, como o Pablo falou, né, se a gente tem um servidor que está feliz, que está sentindo prazer no seu trabalho, se identifica com o que faz, ele vai prestar um serviço de qualidade. E acredito que o próprio governo federal ele tem avançado nessas questões. Vou citar aqui para você algumas legislações nessa perspectiva. Né? Por exemplo, o Decreto 6833, de 29 de abril de 2009, ele vai criar o CIAS. E qual é o papel do CIAS? O objetivo é coordenar e integrar as ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, prevenção e acompanhamento da saúde dos servidores da administração direta. Além desse, né, o que o Pablo falou, a gente pode citar novamente aqui o decreto, que é o 7602 de novembro de 2011, recente, que vai dispor sobre a Política Nacional de Segurança também. Você pode complementar depois do intervalo. O programa Vida no Trabalho faz uma breve pausa e volta em seguida. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará. Universitária FM, o programa Vida no Trabalho, que hoje discute o tema qualidade de vida no trabalho, contando com a participação da assistente social Andréa Serafim e do psicólogo Pablo Pinheiro, eles que fazem parte da Coordenadoria de Organização e Qualidade de Vida no Trabalho, que é vinculada, é uma coordenadoria vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que foi criada já este ano, né? Aqui. Acho que esse mês ainda. Não implantada, né? Criada ela já havia. Implantada. Então vamos, recém-criada, né? Essa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Lembrando que você também pode participar aqui da nossa conversa e da nossa discussão sobre a qualidade de vida no trabalho. Você liga para o 3366-7474 e faz aqui uma pergunta para os nossos convidados ou pede algum esclarecimento, que eles com certeza estão aqui com a boa vontade de responder às indagações dos nossos ouvintes. Eu gostaria de começar agora essa segunda meia hora do programa falando um pouco da ideia básica da qualidade de vida no trabalho. Né? A ideia básica que se defende na QVT, né, na qualidade de vida no trabalho, é o fato de que as pessoas são mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com o próprio trabalho. Isso considerando a questão, os fatores físicos, sociológicos, psicológicos, tecnológicos. Nós temos uma estrutura, nós estamos preparados, nós temos empresas, nós temos no serviço público condições dentro do que pressupõe seja essa qualidade de vida no trabalho, considerando esses fatores? Pablo. Em relação, acho que como a gente está no serviço público, a gente pode falar dessa realidade. André terminou outro bloco citando várias legislações. Então, há claramente um direcionamento do governo federal muito positivo nesse sentido. Muito positivo de valorizar o trabalhador, de valorizar a sua saúde, de valorizar seu trabalho, de entender que é preciso mudar o trabalho para que esse sujeito viva melhor e tenha saúde. Então, essas políticas, essas legislações apontam essa direção. Agora, entre a política e a gestão, tem um passo ainda que precisa ser dado, mas isso é recente. Então, acho que o primeiro passo já foi dado, que foi dar
um norte. Então agora é preciso que os serviços de saúde e os serviços de gestão de pessoas dos mais diversos órgãos se apropriem dessa compreensão e tornem isso uma prática cotidiana do seu dia a dia. Aqui na universidade a gente tem algumas experiências, assim. Acho que a gente pode pensar tanto no que a Andrea chamou de qualidade de vida no trabalho hegemônica quanto contra-hegemônica. Porque, às vezes, para não ficar tanto essa dicotomia, a qualidade hegemônica, aquela da dança, da yoga, isso tudo é ruim. Não, também não é para tanto, isso tem sua função. Então vamos dar aqui algum exemplo, um exemplo das duas, né? Tanto essa que pensa essa qualidade de vida como tirando o sujeito do trabalho, fazendo coisas para se sentir melhor, quanto essa que tenta modificar o contexto de trabalho. O Elísio Cartacho, nosso colega ali do Núcleo de Produções e Programas Culturais, que também dá pela reitoria, ele desenvolve trabalhos interessantíssimos, assim, de oficinas de dança, oficinas de teatro, violão, flauta, que as pessoas participam e se sentem muitíssimo bem de estar ali, assim. Outro dia ele estava dando um exemplo de uma pessoa que trabalhava no complexo hospitalar, aqui da universidade, e dizia para ele: Elísio, eu chego aqui, a última coisa que eu quero é ensaiar, eu venho porque eu tenho a obrigação com vocês, porque eu estou estressada, cansada, não aguento mais ninguém. Mas depois que eu começo a praticar com um grupo de teatro, começo a fazer nossas ensinações, os nossos exercícios, aquilo me faz tão bem que eu me sinto renovada para voltar para o trabalho, e aquilo ali tem um sentido para mim. Então, mesmo essas atividades podem ser um espaço de reelaboração para o sujeito. Mas, por outro lado, a gente também teve experiências de montar grupos para discutir com os trabalhadores e propor coisas junto com eles, conhecer esse trabalho deles junto com eles e propor mudanças. Por exemplo, a gente fez um trabalho na própria pró-reitoria, antigamente a superintendência, né? E havia várias demandas dos trabalhadores que a gente tentou discutir e fundamentalmente discutir com a gestão. Ou seja, a gente criou um canal, mediou um diálogo entre a gestão e os trabalhadores para demandar, para construir um trabalho mais saudável. Aí você pode pensar, os trabalhadores vão pedir coisas, eu quero vir só de manhã, meia hora, depois ir embora. Assim, as pessoas pedem coisas muito razoáveis e conhecem muito o seu trabalho. O que elas pediam? Desde questões da estrutura física, por exemplo, tem uma tomada, a gente mudou para o padrão novo de tomada, os equipamentos novos estão vindo, mas não tem tomada daquele jeito. Dá um trabalhão quando vem uma coisa nova para conseguir ligar. Até a ideia de, eu acho que a gente deve ter mais reuniões periódicas para discutir os problemas do trabalho, para poder se reunir, se organizar e não deixar os problemas se acumularem. As pessoas queriam se reunir para poder discutir o trabalho. Então veja, é muito interessante você dar espaço para o trabalhador se colocar como sujeito do seu trabalho, da sua história, e que ele vai ter a oportunidade de mudar esse trabalho, de reconfigurar esse trabalho de alguma forma. Agora, isso tudo depende muito da disponibilidade do gestor. Então a gente tem que ter esse trabalho muito claro, que, junto com os trabalhadores e junto com os gestores. No serviço público, isso é mais aberto. A gente tem essa possibilidade. Não tem interesse de lucro, tem interesse de eficiência, de servir. Então, se a gente consegue servir bem e com esse sujeito feliz com o que faz, querendo ser reconhecido pelo seu trabalho, sendo escutado, isso avança. Então há muito espaço nesse sentido, né? Acho que a Andrea pode complementar também com outras experiências. É verdade. Em relação a isso que o Pablo falou, né? Essas ações são muito importantes, né? O Núcleo de Produção Cultural da UFC tem projetos belíssimos. Isso dá resultado, sim, mas só isso não muda, né, e não transforma o contexto de trabalho. Então, algumas experiências, né, durante esse ano que a gente tem desenvolvido aqui na UFC está relacionada a essa questão de pensar a organização do trabalho, de pensar as condições de trabalho, a gestão do trabalho. A gente tem um projeto de mediação de conflitos, né, no ambiente de trabalho, né, e outros projetos também, como, por exemplo, o programa de preparação para a aposentadoria, né, que é desenvolvido, né, pela assistente social Márcia. Eu acho que esse programa também é muito efetivo, né, também, né, nesse momento final da saída do servidor, pensar esse momento de saída da instituição. Então, são vários projetos que a gente está tentando desenvolver e desenvolver bem, desenvolver pensando nessa qualidade de vida do trabalho, que pense não só além daquela pílula de QVT, onde eu relaxo e vou embora. Não, pensar além disso, pensar as condições e o contexto de trabalho como um todo. Agora eu gostaria de falar um pouco na questão da qualidade de vida com a redução do tempo de trabalho. Para muitas pessoas,
tempo livre pode ser sinônimo de qualidade de vida. E então eu colocaria uma questão: até que ponto a redução da jornada de trabalho, inclusive o movimento sindical vem defendendo aqui no Brasil, né, de 44 horas para 40 horas, pode melhorar a qualidade de vida no trabalho? Pode ter alguma influência, Bom. Pablo ou André? Você falando, eu estou pensando numa questão. A gente passa a maior parte do tempo da gente no trabalho, né? Então a gente convive mais com os nossos colegas de trabalho, né? O contexto mesmo do trabalho, do que com nossos familiares. Reduzir a carga horária de trabalho, ao meu ver, como experiência, eu acho que seria uma ótima opção, né? Por exemplo, o serviço social, as assistentes sociais conseguiram a redução da carga horária para 30 horas. Isso trouxe vários benefícios. O primeiro que a gente pode dizer, coletivo, que é ampliação do número de vagas, né? Então, se eu trabalho 30 horas, se vai precisar de um segundo período, vai abrir mais um campo, né? Os sindicatos trabalham nessa perspectiva. Tem outras, né, para que o trabalhador se qualifique, claro, para que ele tenha mais atividades, né, sociais, mas também mais abertura de mercado de trabalho. Claro, certo? Então eu acho que isso vai da questão individual para a questão coletiva, né? Então, pensar essa redução traz benefícios diretos para o trabalhador e para a categoria profissional. Então, quando eu reduzo a carga horária, significa que eu vou me estressar menos no trabalho, se o contexto de trabalho for adoecedor. Porque se ele for prazeroso, aí tem sujeitos que dizem assim, não, eu quero passar o dia todo no trabalho. Então, lá na família dele não está legal também, né? Que já são outras questões. Mas aí, quando a gente vai para o trabalho, em um contexto de trabalho onde eu tenho uma redução da carga horária, eu vou ter tempo sim livre. Aí eu vou poder fazer uma atividade física, vou poder não fazer nada, por exemplo, assistir a novela, passar menos tempo no ônibus, passar menos tempo no trânsito. Então, eu vou estar em casa mais cedo, vou ter tempo mais para ficar com a minha família. Então, diretamente, né, vai trazer sim um benefício, né, para a categoria profissional. A sua opinião, Pablo? Primeiro, eu dizer que eu sou favorável a isso, mas eu acho que tem que ser visto de forma crítica também, porque inclusive os psicólogos agora também estão nessa batalha por uma jornada de trabalho de 30 horas, e as assistentes sociais continuam nessa batalha, porque apesar da lei ter sido sancionada, tem há um esforço muito grande para reconhecimento dessa carga horária, inclusive dentro do próprio governo federal. O Ministério do Planejamento, a princípio, não reconhece essa carga horária, e muitos órgãos, as assistentes sociais continuam trabalhando 40 horas. Eles alegam que a lei, isso implicaria, a redução de carga horária implica no aumento de salário, se você trabalha menos, ganha o mesmo tanto, porque o salário aumentou por hora, e portanto só quem poderia dar aumento de salário seria a iniciativa da Presidência da República. Eles alegam que, portanto, não pode haver. Mas enfim, há uma luta ainda colocada, né? Um questionamento. Mas, por outro lado, sou a favor, mas também tem que se pensar essa redução de forma crítica, né? Porque eu vou trabalhar menos para trabalhar mais? Não será que eu vou trabalhar menos para poder estar mais tempo a serviço na empresa? Eu vou trabalhar menos para poder fazer um curso para me capacitar e voltar para a empresa? Eu vou trabalhar menos para poder o capitalismo invadir mais meu espaço de lazer e me vender mais e mais e mais produtos? Então, acho que a gente tem que pensar esse tempo livre não só como uma vantagem em si, mas dentro de um contexto crítico de que, com certeza, esse tempo livre vai ser ocupado de alguma forma. Então, como é que a gente pode ocupá-lo de uma forma produtiva, não para o capital, mas para nós como sujeitos, como trabalhadores? E por aí vai. É por aí que a gente pode se pensar. Agora vamos falar um pouco do Google e do Facebook, que dentro dessa questão da qualidade de vida no trabalho, né, foram empresas que adotaram novas posturas. Nos parece que a carga horária é bem reduzida, eles têm 20% para projetos pessoais e por aí vai. E dentro dessa... E seria uma coisa mais nova, mais moderna, né? Como vocês veem isso como investimento na qualidade de vida no trabalho? Lembra do que eu falei pelo bloco sobre o capitalismo capturar a nossa subjetividade? Pois está aí os maiores exemplos disso. O que é que você quer de um programador do Google? Suas ideias. Você não quer o braço dele digitando no computador, você quer que ele crie coisas. Então você cria, essas empresas criam um ambiente extremamente propício para essas pessoas terem ideias novas e inovarem, e elas ganharem dinheiro com essas inovações. Se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas eu já ouvi que no Google tem essa coisa de você trabalhar 20% da carga horária dedicada a projetos pessoais, mas não assim, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer um projeto pessoal dentro da empresa, eu quero desenvolver um projeto meu, que não é um projeto que a empresa está me dando para trabalhar. Aí você pode tanto
desenvolver sozinho, quanto pegar outras pessoas que estão com esse tempo e não tem nenhum projeto e chamar para sua equipe para aquele momento. Aí, onde é que está o retorno disso? O Orkut, que era uma rede social muito popular antes do Facebook, deve ter dado muito dinheiro para o Google, nasceu de um projeto desse de tempo livre. De um sujeito que tinha um tempo livre, montou uma equipe com outras pessoas que tinham esse tempo e geraram um produto, deve ter sido extremamente lucrativo para a empresa. Então, veja, são estratégias para o capital capturar o sujeito. Sempre dentro da selvageria do capitalismo. Outra coisa assim que a gente pode observar nessas empresas, né, que o número de empregados é reduzido, né, como o Pablo falou. Além disso, são pessoas muito jovens, então eles têm sim um tempo útil na empresa. Você não vê um velho se aposentando no Google, né, ou no Facebook, porque são empresas, a Google não, mas o Facebook é bem recente, né? O cara que criou o Google também, o Google não tem 15 anos. Pois é, mas aí pensando nessa questão mesmo de ideias jovens, né, de pessoas jovens, a maioria são universitários, pessoas com 18 anos, que estão mandando em corporações que dominam, né, boa parte do mercado. Então, eu acho que eles também têm um tempo útil. Se você não está tendo ideias novas, você é descartável. Né? Então, que tipo de empresa é essa que, ao mesmo tempo, propicia um ambiente favorável, onde você, teoricamente, tem essa liberdade, né, mas, ao mesmo tempo, você é capturado nas suas ideias? A gente estava falando no bloco anterior também sobre essa reengenharia produtiva. Isso é outra característica também, assim, você não, antigamente você entrava numa empresa, passava a vida toda naquela empresa, saía e recebia um relógio, né? Hoje em dia as pessoas pulam de emprego em emprego muito rapidamente, porque o próprio sistema permite que essa volatilidade. Você está aqui um dia, depois está em outro canto, você não tem mais essa dedicação a essa empresa aqui. Você está com quantos anos de universidade, Fátima? Eu tenho 28. Pois então isso é uma realidade em extinção, uma pessoa com tanto tempo numa mesma Porque é no serviço instituição. público. Também tem isso. Não É verdade. Isso também reflete a grande busca das pessoas do serviço público, né? Que é a questão da estabilidade. Assim. É verdade. Tem gente que talvez não queira estar sujeito a essa... E a gente, nessa estrutura, a gente tenta criar, se reinventar, para não ficar estagnado, né? Se você ficar dentro daquela estrutura, né, tradicional do serviço público, você vai se engessar. Aí, então, você tem que estar sempre tentando construir, ter novas ideias e tentando romper essa estrutura meio conservadora que tem dentro da gestão de pessoas. Acho que nas universidades, eu estou falando que é uma realidade que eu conheço mais de perto. É por isso que eu acho que no serviço público a gente tem que aproveitar essa oportunidade que o Ministério do Planejamento, desse norte que o Ministério deu, para poder inovar, para poder criar, para pensar na promoção da saúde das pessoas e aproveitar isso para poder criar condições legais para inovar, para que as pessoas vivam bem. Aqui a gente tem espaço para fazer isso, aqui a gente tem oportunidade, a gente não pode deixar isso passar. Acho que os gestores têm que ter essa consciência também, né? Gostaria de pontuar uma questão importante, pegando a fala do Pablo agora, em relação a isso, né? Como promover, então, ações de qualidade de vida no trabalho, né? Nos nossos locais de trabalho. Então, como resultado de uma pesquisa realizada pelo Mário César, em diversas instituições, né? Quando a gente pensa, nossa, vamos perguntar para o trabalhador o que ele quer. Aí a gente comentando, será se são coisas absurdas? Eu vou ler algumas falas deles em relação a isso. O que eles querem, por exemplo. Isso aí é instituição pública? Isso, foi uma pesquisa realizada em instituições públicas a nível de Brasil. Certo. Né, e foi perguntado para esses servidores o que é que causa bem-estar e mal-estar no trabalho e o que é qualidade de vida no trabalho. Bom, a maioria não tem nada de absurdo, são coisas básicas do cotidiano. Por exemplo, ter um ambiente do trabalho limpo, mobiliário adequado, com privacidade e sem ruídos. Ter condições básicas de trabalho satisfeita, bom ambiente, limpeza, iluminação e equipamentos adequados. Ter recursos humanos e materiais adequados para o desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo que exerce. Então, como a gente pode perceber, não são coisas absurdas que os trabalhadores estão pedindo, são condições dignas, condições de trabalho, né, para se realizar, né, a atividade. Então, eu acho que é isso, né, pensar a qualidade de vida no trabalho é primeiro pensar e perguntar para o trabalhador o que está causando mal-estar, o que está causando bem-estar, e ele que sabe, né?
quem tem sua atividade cotidiana, quem está no trabalho, é realmente quem sabe o que é que está bom e o que não está. Que isso seja perceptivo, né? Exatamente. E às vezes você está satisfeito conscientemente, né? Mas está com estresse acumulado. Agora, dentro de toda essa realidade, né? Como encontrar um ponto de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal em meio a essa rotina que exige produtividade crescente, especialmente na empresa privada? Bom, essa questão é muito boa, porque você ter esse equilíbrio, essa harmonia entre sua vida social e o trabalho seria o ideal, né? Muitas pessoas pensam, né, que quando você vai para o trabalho você deve deixar os problemas em casa. Não vou levar nenhum problema para o trabalho. Eu acho que isso não corresponde à verdade, porque nós somos sujeitos completos. Então, se eu estou num ambiente de trabalho adoecedor, eu levo meus problemas para casa, né? Então, se eu tenho um problema em casa, com certeza eu também levo para o trabalho. Então, esse elo, né, essa harmonia entre o seu trabalho e sua vida social, para você conseguir isso, tem vários fatores. Primeiro, né, você gostar do que você faz. Você tem que se sentir bem, né? Estar bem com o que você faz, sentir prazer, ser valorizado, ter motivação, ter uma remuneração de acordo, né, com o cargo que você exerce. Então, são vários fatores. Em relação a isso, sua instituição e a sua família reconhecer que aquele ambiente é um local de trabalho bom, que é uma instituição que é reconhecida pela sociedade. Então, são fatores intrínsecos. A própria instituição, o papel que ela exerce na sociedade e também os fatores de como eu me percebo nesse trabalho, o meu prazer em relação àquela atividade, né? Se quando eu termino minha carga horária de trabalho durante o dia, eu me sinto como? Me sinto feliz ou me sinto triste? Então, são questões pessoais e questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Muito embora, Pablo me falava, muito embora essa relação de levar problemas de casa para o trabalho e do trabalho para casa, só acontece o inverso, é do trabalho para casa. Porque a gente chega no trabalho e esquece até que tem casa, né? É porque você se envolve tanto que você esquece até que tem casa. E diferentemente disso, né? Às vezes a gente leva realmente algumas chateações do ambiente de trabalho para casa. E falando nessa questão do trabalho em casa, o trabalho em casa hoje representa uma tendência que se amplia em muitas empresas. Como essa prática se encaixa no conceito de qualidade de vida no trabalho? Pablo. Eu acho muito temerário o trabalho em casa, Fátima, porque você perde o limite do que é o trabalho, do que é a sua vida pessoal, assim, esses limites começam a se fundir e acaba que esse sujeito vai trabalhar 24 horas por dia, no final das contas, assim. Então, como é que vai estar regulado isso? Sei lá, responder um e-mail meia-noite é fazer hora extra? Ou não é? Atender o telefone do chefe. Mas agora você pode trabalhar em casa, porque você tem acesso aos mesmos sistemas que você teria na empresa pela internet, no seu computador de casa. Seu chefe lhe liga 10 horas da noite porque o sistema lá caiu e quer que você corrija, você vai ter que corrigir. Então, não sei se é um avanço na qualidade. Pode ser que tenha muita gente que consiga viver bem com isso e que conseguiu mais tempo para os filhos, conseguiu mais tempo para a família, mas pode ser que tenha muita gente que na verdade aparentemente está em casa, mas está menos em casa ainda do que estaria se tivesse uma jornada fixa, né? Então é uma tendência também de apropriação maior ainda do sujeito, assim. Eu não quero mais só a sua subjetividade dentro do trabalho, agora eu quero para onde você estiver. Se você está na praia domingo de manhã, leve seu celular que eu vou ligar. E você vai ter que resolver alguma coisa. Se o celular recebe e-mail, por que você não vai... Por que você vai dizer que não viu? E eu posso fazer um grupo no Facebook que eu sei que você viu a mensagem que eu deixei. O Facebook agora tem essa função. Visualizado por. Você faz um grupo e diz lá. Então, se o chefe fez um grupo de trabalho e botou uma mensagem, ele vai saber se a pessoa viu ou se não viu. Então, você vai estar lá policiado o dia todo, né? Então acho que tem que ir com calma com isso. Pode ser que alguém consiga, pode ser que também... Qualidade de vida aí nessa estrutura indo pelo ralo, né? O desenvolvimento humano, ele não ocorre na mesma intensidade com o que vem ocorrendo o desenvolvimento tecnológico, é claro. A gente percebe com isso aí, né? Com essa relação aí desse trabalho em casa e com essas ferramentas, inclusive, que o Pablo citou aí do Facebook.
O que podemos esperar disso? Como pensar em qualidade de vida no trabalho nessa estrutura capitalista que visa a produção, né? Como é que se diz? Você economiza mão de obra para ter mais retorno em quantidade de trabalho. Bom, como pensar isso nesse contexto, né? A gente está tentando fazer isso agora, né? Uma discussão que é recente, né? Se a gente for pesquisar no Google, que é qualidade de vida no trabalho, a gente vai ter muito material produzido, né? Principalmente pela área de saúde, pela administração, pelas ciências do trabalho, né? E tem muita gente, a própria academia, né, está pensando essa questão. É algo que está sempre em construção, né? Porque a gente vai vendo as transformações, as expectativas, né? O que a gente espera, né? É diferente de um tempo para o outro. Então, eu acho que é um tema que é atual e que reflete esse momento no qual todos nós estamos vivendo, né? Onde o trabalho está cada vez mais explorado, né? Onde as contradições são bem maiores. E, então, pensar essa questão é pensar esse trabalho atual, né? Como promover é outra questão, porque envolve interesses políticos, né? Envolve categorias profissionais. Então, é um debate que deve ser de todos. Pablo, uma palavrinha aí curtinha, que estamos já no finalzinho. É que eu acho que eu e o André, a gente está do lado errado. A gente está sempre querendo ficar do lado dos trabalhadores. Se a gente estivesse do lado do capital político, a gente está morrendo de ganhar dinheiro, dando consultoria, dando palestra, ensinando as empresas a promover qualidade e explorar cada vez mais os trabalhadores. Então a nossa luta é mais árdua, porque a gente está sempre remando contra a maré. Assim, a gente está do lado de quem precisa daquele trabalho para sobreviver e, enfim, tem que garantir seu sustento, mas tem que garantir seu sustento vivendo bem, vivendo feliz e com saúde. Não adoecendo, né? É preciso um equilíbrio nessa balança que só pesa para um lado, né? Exatamente. Apresentamos pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje abordou o tema qualidade de vida no trabalho, contando com a participação do psicólogo Pablo Pinheiro e da assistente social Andréa Serafim, eles que são da Coordenadoria de Organização e Qualidade de Vida no Trabalho da Universidade Federal do Ceará. Uma boa tarde, nós voltamos na próxima terça-feira às 15h. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.